As minhas pegaram? Foi A Júlia pegou. A Júlia do corpo. Não, ela está também pegada. Não está aqui, vocês estão. A aula mesmo, o importante é a discussão mesmo, no caso. Gente, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns aí que eu vi que vocês passaram em 200 monitorias. Alguém postou alguma coisa aí, tinha várias monitorias, né? Quem ficou lá no chat 7, depois a gente vai inventar uma reunião aí. Ver como é que vai fazer o próximo semestre. Vai mudar algumas coisas, né? A gente se organizar, tá certo? Então, vou dar sequência aqui já desfazendo o negócio que eu falei. Falei para vocês que a gente ia ter algumas aulas, né? As aulas, né, eminentemente práticas, né, menos teóricas. Aqui vai ser a única aula praticamente toda teórica da gente. A gente vai só discutir alguns casos de abdômen adulto, tá certo? Dando enfoque para a gente poder diferenciar eles e aí ver alguns aspectos de cada um. Não vai ser uma aula em que a gente vai dar todas as doenças que existem nos abdômen adultos, tá? Não vamos passar aqui 5 horas de aula que nem o lado eu fiz com vocês, tá? Quer fazer mais rápido. Mas vai dar tempo para a gente discutir. A outra de vocês demorou a começar porque eu cheguei mais tarde. Demora tudo isso. Bora lá. Existe uma definição muito clássica de o que é abdômen agudo de Zachary Cope. Esse livro do Cope, o livro, não sei nem quando é que ele nasceu, mas o livro do Cope, ele já tem algumas edições de 1927, se eu não me engano. Mas já faz 100 anos do primeiro livro dele, a primeira edição. Claro, vem sendo atualizada, né? Essa definição é tão boa que ela tem no Sexto. O Sexto usa a definição do Cope para comentar sobre o abdômen agudo, tá? Então, o que é um abdômen agudo? Dentre outras definições, a gente vai gostar dessa, tá? Que são dores abdominais com mais de 6 horas que levam a pessoa a procurar um atendimento médico na urgência. Não basta ter uma dor com mais de 6 horas abdominal, o que leva você à emergência, quem vai considerar isso uma abdômen agudo. Em algumas outras definições, a gente considera também que não pode ser uma dor trauma, né? Não pode ser trauma. O abdômen agudo não é traumático. Trauma é um outro capítulo. Isso já ajuda a gente a pensar em algumas coisas. Já desmistifica que abdômen agudo é igual a cirurgia, tá? Não é. Basicamente pelo fato de as mulheres que estão aqui, se não foram, conhece alguém que já foi. Pelo menos para emergência, com cólica. Endometriose. Tá? Isso não deixa de ser uma abdômen agudo. Tudo bem? Não cirúrgico, no caso. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. Só lembrando que a gente vai dividir em 5, tem gente que divide em mais ou menos, mas a gente vai dividir em 5 tipos de abdômen. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada um, tá? O protótipo dos abdômen agudos, ele vai ser o inflamatório. Vai ser aquele que causa febre, inapetência, junto com a dor. Todos vão ter dor. A gente vai ter hiporexia, inapetência, febre, certo? Ele é um protótipo. A gente vai pensar em apendicite, em pancreatite, em colecistite, a gente vai pensar em diverticulite, tá certo? Tudo que é lite no mundo aí, vocês vão pensar. Tá ok? Uma evolução dos quadros inflamatórios, dos abdômen agudos inflamatórios, ela pode cursar uma perfuração desse abdômen. Perfuração da vesícula, perfuração do apêndice, perfuração do divertículo. E aí a gente vai ter um quadro de dor muito forte, súbita. Geralmente o paciente sabe quando começa aquela dor. Está vazando algum tipo de conteúdo gástrico, fecalóide dentro da barriga do paciente. Tá? E rapidamente aquela dor, que em 1 hora foi localizada, ela vai para a barriga inteira. Ela difunde na barriga inteira, vira peritonite. Então, nesse ponto, a gente começa a parar de achar que essa doença inflamatória é só inflamatória. Ela pode ser perfurativa, sabe? Tá? Característica clássica da abdominal perfurativa. Do hemorrágico, a gente vai pensar nas causas não traumáticas, a gente vai pensar em 2 grupos diferentes, 2 faixas etárias. A primeira vai ser a mulher jovem na idade fértil. Se a mulher jovem na idade fértil está conversando com vocês, em no abdominal, está com a sensação de dor muito forte, vem um desmaio, caiu, pele pálida, né? Tá pálida, fraca, pulso fino, sinal de choque, o que essa mulher tem? É que se prova o contrário. A gravidez é toque, provavelmente multa, né? Toque só que você só não faz isso, certo? Mas se for um idoso, o que esse idoso tem? Hemorrágica. A úlcera. A úlcera geralmente ela não
sangue assim, não. Sangue menos, mas sangue é para chocar, não. Tumor intestinal. Tumor geralmente também não sangue é para chocar. A ordem. Não é dissecção, não, mas é a aneurisma. É síncope, bufo, caiu. E se Deus for muito bom, tá bom naquilo ali, porque senão não tem quem conversa. Certo? O maior trauma da minha vida de médico é isso aí. No fortinho, eu tinha 3 meses de formado e eu começava a residência no mês seguinte. Aliás, não, deixa eu corrigir. Eu tinha mais de um ano de formado. Eu trabalhava, eu ia no final de semana do mês e dava plantão lá ainda. Eu estava na residência no dia já, que eu me formei em outubro e comecei a residência em março. Aí eu estava na residência no dia e tinha um paciente que chegou para mim, que era alguém de alguém, que leva para funcionar na emergência, mas era negativo. Ela tinha um desconforto abdominal. Eu estou com uma dorzinha e tal, não sei o quê. Eu fui no cirurgião vascular, né, no cirurgião, vi a tomografia e tem esse aneurisma na horta. Eu disse, pô, aneurisma grande, 6 centímetros, uma mulher passiva de cirurgia cirúrgica. 6 centímetros grande. Aí eu falei, isso aqui, esse aneurisma seu é cirúrgico, tem que ser operado. A senhora pode morrer de uma hora para outra. Eu falei, expliquei tudo. E ela com desconforto da barriga, mas desconforto normal, desconforto do dia a dia. Ela tinha aquela dor todo dia. Aí eu disse, não, a senhora pode ter, tá, a senhora quer alguma medicação? Eu faço uma medicação na veia e tal, porque ela no interior, né, injeção. A injeção vai embora logo. Eu disse, eu faço na veia e tal, não sei o que. Ela disse, não, eu quero uns remédios, eu estou em casa mesmo. Era domingo. Ela disse que segundo era terça, ela ia pro cirurgião dela. Ela disse, ótimo, né, tá estável, né, não faça esforço, falei tudo. A mulher voltou 2 horas depois, chocada, parada. Aí faleceu. Aí no SBO voltou tudo da noite. Foi um trauma, mas eu não vi nada de errado. É totalmente atípico do que estava acontecendo, né? Eu estava com dor todo dia, dor diária. Mas fiquei com trauma de abdominal. Dor abdominal, a avó da minha mulher tem. Uma vez dor sacular, que é o pior que tem. Ninguém quer operar porque a velha é tão complicada que se operar para não morrer, pode ser que morra da cirurgia. Aí tá lá. Aí a gente estava viajando, ela teve uma dor abdominal forte e desmaiou. E eu disse, por quê? Ninguém tem médico na família, ninguém pediu uma tomografia abdominal. Ninguém. Ela foi embora do hospital, o cardiologista viu, o neurologista viu, o clínico viu, e o cirurgião não olhou essa mulher. Graças a Deus que não era, porque ela está em casa até hoje. Mas podia ser. Eu não tinha coragem de mandar embora. É o meu trauma. Mas eu acho que é uma coisa óbvia. Você sabe que tem um aneurisma de aorta. Você desmaiou e teve dor na barriga. Talvez seja Deus dizendo assim, eu tampo o meio, para ver se alguém te ajuda, né? Mas não sei, mas não foi. Hemorrágica. Dor, ela vem depois que o sangue irrita a parede do abdômen. O sangue demora um pouco para irritar, geralmente 1 ou 2 horas, tá? Mas ele primeiro vem um sinal de choque, para depois vir a dor, muito forte. Né? Abdômen obstrutivo. Vou pular, ausência de flatos, ausência de fezes, né? Distensão, vômito, tá? Também pode evoluir para o adulto perfurativo. Também evolui para o perfurativo. E o vascular, que é o mais difícil da gente identificar. Trombose de mesentérica, trombose de veia e artéria mesentérica, tá? Torção ovariana, confunde com muita coisa. Então, é muita dor para pouco achado no exame físico. Então, a dissociação clínico, laboratorial e imaginológica. Né? A gente vê a imagem com pouca alteração, o exame físico com pouca alteração, mas o paciente com muita alteração de queixo. Tá? Por que cardiopatia? Porque é um êmbolo, né? Geralmente é um êmbolo que acontece, né? na maioria das vezes, e aí o idoso geralmente cardiopata, vai fiar, flutter, geralmente tem que ser. Ok? Dentro da anamnese, não focar só na dor, focar nos fatores associados, nos sintomas associados. Náusea, vômito, febre, se tem hiporexia, inapetência, falta do apetite, né? Perda do apetite. Como é que está o hábito intestinal? A gente vai valorizar sempre não o hábito intestinal em si, mas a mudança do hábito intestinal. A gente tem pessoas que vão ao banheiro 2 vezes por semana. Tem paciente que não vai ao banheiro 2 vezes por dia, se sente mal. Tá? Então tem hábitos intestinais e hábitos urinários. Tem gente que, eu ia 2 vezes por semana, agora eu vou 1 vez a cada 15 dias. E eu não sinto nada. É estranho. Mas se você não sente nada, não se desespera. Tá? Mas se você se sente empachado, se sente mal, tá? É outra coisa. O próprio atendimento, você mudou o hábito intestinal. Presença ou ausência de flatos, vai falar muito sobre obstruções ou semi-oclusões. Tá? E os antecedentes patológicos. O paciente fuma, se bebe, se usa AINE, se tem cirurgia prévia, se tem cardiopatia, enfim, tem que saber. Ok?
Dentro do exame físico, a gente vai respeitar sempre a ordem de inspeção, ausculta, percussão, palpação e o exame proctológico, o exame de toque retal. Vai ser obrigatório. E o toque vaginal se você tiver algum tipo de suspeito. Se for o caso. Respeitar por quê? Tá? Porque senão você esquece. Você vai dividir em 4 quadrantes ou em 9 partes, 9 porções, 9 divisões. Os flancos, as fossas ilíacas, os mesogástricos, o hipocôndrio. Você vai dividir dessa forma que a gente já conhece. Ou em 4 quadrantes também, não tem problema. Certo? Lembrando que a ausculta, só que eu gosto de polêmica, ela está cada vez menos valorizada dentro do exame físico abdominal. Tá? Principalmente quando você está falando de abdômen agudo. Por quê? Porque dentro do abdômen obstrutivo, que é o mais importante no caso, né, para a gente pensar em ausculta, se você tiver uma obstrução, ela pode estar com ruído aumentado, pode estar com ruído diminuído, pode estar sem ruído, pode estar normal. Pode estar aqui que serve. Não, mas está aumentado, mas aumentado no gastroenterite pode dar um ruído aumentado. Tá? Eu já vou no banheiro uma vez a cada 15 dias, então eu já posso ter um ruído diminuído. Então fala pouco, ajuda pouco. Claro, se você auscultar lá um ruído metálico, tudo bem, você tem um ruído de luta e tal, mas isso também não quer dizer obstrução. Pode sugerir. Não deixe de fazer o exame físico, mas valorize o que precisa ser valorizado. Não é para deixar de fazer não. Semiologia da dor, esse eu vou pular. Se for a primeira prova, eu chamo um de vocês, tá? Deve dar 10 coisas sobre a dor. Para que você fala sério? Tinha um paciente na residência, que a gente respondeu o parecer desse paciente, né, da cirurgia, a clínica solicitou, o paciente estava internado, se eu não me engano, mais de 10 dias, investindo no obstrução intestinal. Já tinha feito tomografia, já tinha feito ultrassom, já tinha feito tudo que era exame do mundo e estava com a colonoscopia marcada. Tem que fazer uma colonoscopia. Aí pediu o parecer da gente antes da colonoscopia mesmo. Então, realmente esse dia não estava tudo certo. E aí a gente chegou lá e baixou a roupa do paciente. Aí viu isso aí. Não é essa foto que eu na internet, tá? Mas era algo parecido, bem parecido com isso. O que é isso? Hernia inguinal bilateral encarcerada volumosa, gigante, conteúdo abdominal do paciente provavelmente é todo dentro dos testículos. Aí é difícil até salvar o testículo para você fazer a cirurgia. Então, o paciente lá para localizar, puxando as alças possível, porque por baixo não ia conseguir empurrar nem a pau. Ficou bem, então da onde ele ficou bem, ele saiu, não estava nenhuma emergência não. Ele já ficou compartimental. Não teve, ele era gordinho. Esse aqui está falando da máquina, mas não teve não. A gente fez uma mentectomia também, tira ao momento, as bolas de gordura, diminuindo um pouquinho. Tem razão para baixo. Abdominoplastia, pelo contrário, se fizer, piora. Se fizer uma gordurazinha, né? Não, de dentro da barriga, de dentro. Se você fizer abdominoplastia mesmo, você vai tracionar a parede da abdominoplastia só na parede. Aí você vai aumentar a pressão abdominal. A gente fez a dermopectomia, se você quiser, né? Também não foi muito assim, a gente fez só uma mentectomia mesmo, no momento. Perdeu muito peso não, mas perdeu muito pouco. Certo? Só para vocês lembrarem. E aí sobre mais sinais e sintomas. O que significa o sinal de Cullen Gray Tanner? Cullen o que significa? Equimose perivical, o que ele significa? Hemorragia retroperitoneal. A pancreatite grave é necrohemorrágica, por isso que ele dá o sinal. Não se fala mais hoje em dia, então se evita falar em patognomônico. Essa palavra você não escuta mais na medicina. Escutava muito antigamente. Eu escutei algumas coisas, nem sou muito velho. Certo? Mas não se fala mais. Por quê? Porque o paciente vítima de trauma, o sangramento retroperitoneal, sem necessidade de abordagem cirúrgica, aparece aí. E já que está escrito, o próximo sinal também é a mesma coisa, é sobre hemorragia retroperitoneal. Qual é o outro sinal de hemorragia retroperitoneal que vocês lembram? Não, Cullen Gray Tanner, é o outro. Equimose face interna da coxa e região perineal. Sinal de Fox. Pênis, base do pênis, região perineal e face interna da coxa. Certo? Um colega meu ia casar ano passado. A véspera do casamento resolveu andar de moto. Caiu na CE 040, perto da sucatina.
ligou, ei, caí e tal, vamos levantar. Disse, não, cara, fica aí, o Sandro vai te ver, tá bem? Tô bem. Eu fica aí, o Sandro vai te levar para o canto. Aí o Sandro levou postado de bebê. Aí ele foi postado de bebê, fez um raio-x, a mulher liberou ele lá. A doutora lá liberou ele. Aí ele, não, pra casa, não sei o que, disse, não, você vai para São Carlos, fazer tomografia com ninguém. Vai casar semana que vem. Não casou. 2 fraturas de vértebra, só tinha dor no tórax, que caiu. 2 fraturas de vértebra torácica, um hematoma grau 2 no rim. Ficou com sinal de foco quase 6 meses. Adiou o cara, era do civil? Era. Adiou. Pelo menos isso, né? Era só civil, não tinha igreja, que certo? Então ficou com sinal de foco. Foi pancreatite? Não foi. Então só lembrando, sinal de hemorragia repentina. Beleza? Para frente, ausculta, vou pular. Percussão, timpânico maciço, tá? Então eu vou esperar um timpanismo quando eu tiver A. Eu vou esperar uma massa C6 quando eu tiver sólido ou líquido. Ok? Partindo desse princípio, quando eu percuto o fígado, eu estou sentindo massa 6. Mas quando eu percuto o fígado e está timpânico, é o sinal de Joubert, certo? Que sugere que tem a A ali e esse A pode ser vindo do pneu peritônio. Vocês entenderam? Sim. Aonde ela está maciço? Está timpânico. Qual é a condição clínica que eu percuto a massa cerebral, que era para ser a massa hepática, vai estar timpânico, e não é pneu peritônio, não é patologia? É fisiológico. Alça. Qual é o nome disso? O nome, sinal de. Não, Rigla é outra coisa, eu falo. Chiladite. Então, chiladite. O Rigla é outra coisa, é radiológico, a gente fala depois. Tá? Então, a chiladite, o que é isso? A flexura hepática do colo está sobre o fígado e não abaixo do fígado, da bola hepática. E aí você tem a percussão timpânica e não é patológico. Claro, se eu estou suspeitando uma peritonite do paciente e eu pergunto, ele está doendo, está irritado e está timpânico, é uma coisa. Se eu estou examinando o paciente por outro motivo, está timpânico ali, eu não vou me desesperar, achar que esse paciente tem que ser operado por uma peritonite. Pode ser um sinal de chiladite, você confirma os raios-x na tomografia. Ok? Não é patológico. Palpação. Por que fazer superficial profundo e seguir o risco, a regra do exame físico? Por quê? Você já percebe do seu paciente se ele tem uma irritação peritoneal ou não. Você vai perceber na palpação superficial se o paciente tem uma defesa voluntária ou involuntária. Voluntária é quando você cutuca que parece uma coça, ele tem que encontrar o abdômen. Porque está doendo, porque tem coça. Involuntária, está duro o tempo inteiro, a mão está em tábua, mesmo que está pegando uma madeira, muito duro. E só vai acontecer com o paciente que tem musculatura. Não espere com um vozinho de 90 anos, abdômen tábua. Não espere, não vai ter, não tem nem músculo para fazer isso. Ah, mas o vozinho era atleta, eu duvido que ele era atleta os 90. Esse da atleta é os 60, sei lá. Então, não vai ter musculatura para fazer abdômen tábua. Criança vai ter abdômen tábua? Não tem abdômen tábua. Criança não tem abdômen tábua, porque não tem musculatura. Então, não esperem sinais de quem não pode apresentar sinais para vocês. Tá certo? Então, para a gente lembrar. Palpação superficial, eu topografar. Vixe, aqui dói mais. Aqui dói mais, não é irritação. Agora eu vou fazer uma palpação profunda. Começo no quadrante mais distante, vou chegando mais próximo. Tá bom? Avisando o paciente que vai palpar. Está doendo sim. Beleza? Lembra de palpar visceromegalia, né? Não vou ensinar você a palpar fígado nem baço, não é o caso. Vai procurar plastões e tumorações. Lembrar de palpar umbigo, linfonodo supraclavicular, vesicutâneo, neoplasia gastrointestinal. Tá? Pois eu pergunto vocês vão encontrar vocês nos hospitais nos determinados da vida. Palpação. Aí vão ser vários sinais e sintomas de algum tipo de patologia, certo? Bloomberg. Gente, não vamos entrar em polêmica, mas já vamos entrar em polêmica. O Bloomberg inventou um sinal. Qual é o sinal que o Bloomberg inventou? Ele disse, olha, quando eu palpo e faço uma descompressão brusca, dolorosa, exatamente no ponto do McDonald's, ou seja, no quadrante inferior direito, na fossa direita, eu vou chamar de Bloomberg positivo, se for positivo. Aí vem um doido, anos depois e diz, Bloomberg positivo à esquerda. Não vale a pena vocês brigarem por isso, mas o Bloomberg, no artigo dele, escreveu na fossa direita, no ponto do McDonald's. Não vale a pena você brigar com quem descreve onde, né? Vai encontrar no Porto, vai encontrar no Porto não.
Não encontro, porque ele é bem rebuscado assim, mas você encontra no sexto. Aí se eu quiser descrever isso. Descompressão brusca dolorosa. Mas não vai falar Bloomberg. Entendeu? Porque quando você fala Bloomberg, o cirurgião vai entender que é na força dele. Ah, o Bloomberg difuso. Desnecessário. O Bloomberg é na força dele. O Bloomberg é Bloomberg. Ok? Descompressão e o ponto de McBurn. Onde é o ponto de McBurn? Você vai dividir a crista ilíaca anterior superior e a cicatriz umbilical em 3 partes. E entre a primeira e a segunda você vai colocar aquele ponto. Tudo bem? Tem um outro sinal que é quando você faz o contrário, você comprime a fossa ilíaca esquerda e você faz com a sua mão o movimento do colo, voltando. Então você distende o septo, você empurra a pluma de ar para o septo. E se doer, vai doer do lado direito, né, não do lado esquerdo. Se doer, vai ser positivo. Ele significa alguma patologia inflamatória naquela região. Ah, apendicite. Não. Pode ser um ileite, pode ser um divertículo à direita, errado, mas pode. Pode ser o tumor que está doendo ali à direita, pode. Tá? Mas a patologia é para aquela região. Certo? Seguimos. Lápis. Eu levanto a perna do paciente e comprimo o septo sobre o paciente. Se doer, é alguma coisa ali, naquela região. Perna direita, no caso, né? Pessoas, eu faço o contrário. Eu deixo a perna do paciente para trás. A perna vai estender demais, não fletir. Né? O quadril vai fletir, vai estender. Tá? E quando você faz isso, o paciente sente dor. Por que o apêndice tem tanta manifestação? Quer parar para pensar? Na tomografia, quando o cirurgião olha a tomografia, ele vai para o paciente engraçado para ver os sinais desse que o paciente vai ter positivo. Um sim e outro não. O apêndice ele pode estar em qualquer buraco. Ele pode estar virado para a parede, para cima, aí dá Bloomberg. Ele pode estar virado para trás, aí dá o psoas. Está encostando no psoas, que é o assoalho. Ele pode estar virado para o lado, aí dá uma dor no flanco. Dá igual o antenefrético, dá um jogo dando positivo. Aí ele pode estar para dentro do fora do obturatório. Aí dá o sinal do obturador, quando você faz a rotação interna da perna. Que comprime de forma aí dói. Ele pode estar dentro do sacaneado. Eu já operei paciente dentro do sacaneado. Não lembro agora nem o nome, era um femoral, não era vigário em bolsa. Eu disse o residente até publicou o caso. Então, esses sinais, eu estou coletando, só a direita. Se for a esquerda, eles... Aí não existe Não existe sinal. Não existe sinal. Esse sinais foi descrito para conseguir. Certo? Mas aí por que eu botei esse último sinal, Marco Aurélio? Todos vocês já ouviram falar do velho e do Otto. Do Otto Leal. Certo? Se vocês puderem rodar com este velho, vocês vão só crescer. Ele é meio tarado para a mulher, já tudo logo. Mas o velho é sensacional. Se vocês souberem abstrair as coisas, entendeu? É sensacional. Dá para abstrair, para puxar muita coisa dele. Só você está longe. Mas dá. Eu acho que ele está com o desenvolvimento temporal. Sem brincadeira. Há mais de 10 anos assim, ele é tarado assim, louco. Ele não passa a mão em ninguém não, sabe? Aí ele é meio. Ele é doido. Ele é normal. Mas é gente boa. Ele inventou medicina, certo? Ele disse que inventou medicina. Por que eu botei esse sinal só porque eu lembro dele? Ele disse que inventou medicina. Ele chegava no paciente com suspeita de apendicite e batia no calcanhar. A onda de choque fazia doer a fossa direita. Aí ele disse, é o sinal do Mike Tyson. Ele disse, eu inventei o sinal do Mike Tyson. Depois, anos estudando, ele descobriu que tinha esse sinal. Ele conta essa história. Ele descobriu que tinha outro sinal. Mas ele continua dizendo, eu inventei medicina. Eu fiz medicina. Eu não copiei, não li no livro e fiz igual. Eu que fiz. Depois descobri que alguém já tinha feito. Entendeu? Brincadeiras à parte, é uma coisa bem legal. Você reparar, olha, sempre o paciente tem isso aqui. Sempre o paciente. Sinal de fulano. Aí quando vê alguém, ela falou. Certo? Ele dizia que tinha um sinal direto e um sinal indireto. Quando batia, doía no calcanhar, não era o focinho direito, era o indireto. Brincadeiras. Certo? Mas só vocês lembrarem que existem vários sinais. Vou fazer vocês decorar essa mistura. Mas alguns são meio óbvios, né? Tipo o sinal de Murphy, já mudei o quadrante. Outro quadrante superior direito agora. É uma dor, tá? Quando eu faço a compressão da região e eu peço para o paciente inspirar. Primeiro, inspira o diafragma com pressão negativa baixa, o pulmão enche e empurra o fígado e empurra a vesícula para baixo. A vesícula ela vai passar na sua mão palpando. E esse movimento vai causar dor.
Qualquer dor? Não. Dor que corte a fala ou a respiração. Certo? Uma dor que corte a fala, interrompe a respiração, indica irritação. Eu não gosto dessa peritonite local, essa aula que eu fiz. Essa peritonite local eu não gosto disso, tá? Mas uma irritação naquele local eu acho interessante você falar. E aí você suspeita de colecistite. O que é colecistite? O mais óbvio que seja. Inflamação da vesícula. O que é cólica biliar? É a dor da vesícula que dure menos de 6 horas sem sinal de infecção. Certo? O que é colelitíase? Tem doença aí? Não. Nem indicação de cirurgia tem ainda. Só colelitíase, né? Dependendo do tamanho da pele, não tem. O que é coledocolitíase? O que é colangite? Como é que eu defino a colangite? Febre com calafrio, icterícia e dor hipocondríaca. Se essa colangite te der uma sepse de origem da via biliar, como é o nome? Apento de Henle, vai apresentar apento de Henle. Quais são os outros dois? Confusão mental é melhor, porque o paciente pode estar agitado. Então, a alteração do nível de consciência e convenção. Por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de receber um pedido de parecer entre uma aula e outra. Então, os meninos nem tiveram isso. Vou mostrar para vocês. Parecer da clínica médica, para o cirurgião. Fulano, Rafael da Silva. Inventei o da Silva, né? Rafael, do paciente. Solicita a prestação da cirurgia geral, na emergência justificativa. Colelitíase a litiase. Colelitíase, o que é colelitíase? Tem pedra na vesícula. Está informado? Não, está lá, pedra. A litiase. Tem colecistite a litiase? Tem. Eu acho que era isso, mas só para você escrever ali, talvez tenha escrito, estou implicando. Não sei nem quem foi o clínico que pediu. Estou implicando mesmo, não sei quem pediu, não é uma conversa baixa. Tá? Só para você escrever direito, por quê? Porque lá no Santa Carlos, no internato, eu percebo que nem os residentes não estão ensinando isso para os internos. Então o paciente chega e diz, não, vai ficar com colecistite. Eu digo, então, vamos operar agora, né? Você está com 15 dias de colecistite. Não, mas colelitíase, calma, vamos explicar, tem que explicar tudo direitinho. Vocês já sabendo agora, vocês vão chegar na terra de vocês melhor. Bora para frente. Onde é que fica o ponto cístico? Uma polegada, 2 dedos abaixo do dedo, está na linha clavicular. Onde é que fica o ponto cístico que você for ler no livro de semiologia? Como é que ele escreve? Alguém já foi aprender? O ponto, eu acho que ele fala em canto certo. É da crista ilíaca. É uma linha que passa pela crista ilíaca anterior superior esquerda e cruza com uma linha que desce da linha clavicular. É bizarro. Aonde é? 2 centímetros ou 1 polegada abaixo do rebordo costal direito. A linha clavicular. Bom, se não for, é mais embaixo do clavicular. Mas é ali. Não é doidado. Tá certo? A semiologia não morreu, não. É só porque. Eu fui monitor disso aí também, 4º semestre. Aí depois foi anatomia, aí depois foi esse chá. Bora, na época eu podia, doutor, isso aí não pode mais, não vale nada. Vai voltar. Semiologia. Voltando. Sinal de Lafon e sinal de Kerr são muito parecidos, significam a mesma coisa, só que em locais relativamente diferentes, tá? Sinal de irritação do diafragma, consequente irritação do nervo que inerva o diafragma, que é o nervo frênico. A irritação do nervo frênico, seja por pequena correção ou manipulação da região, ou seja, até o pós-operatório de uma vesícula normal eletiva, com colestotomia, pode dar isso. Dá dor na região interescapular, se for mais medial, e se for mais lateral, uma coleçãozinha mais lateral, geralmente dá uma dor na região do ombro. Tá bom? Então os dois sinais significam a mesma coisa, só que em regiões próximas. Certo? Não vamos endoidar com esses sinais. O mais importante da aula vai começar agora. A gente tem alguns casos clínicos para a gente discutir. Alguém pode ler? Lá, abdômen agudo da frente do corpo.
Paciente do sexo feminino, 22 anos, há 2 dias iniciou perda de apetite associada à dor abdominal mal definida em região do epigástrico. Há 24 horas iniciou um quadro de vômito. Ao exame. Temperatura 37,9 graus Celsius, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, APA 160, desidratada, uma coisa mais. Uma coisa importa. A escuta cardíaca normal, abdômen em posição anatálgica, muitos hidroaéreos diminuídos, a percussão normal, dor a palpação abdominal sendo mais intensa no fronto inferior direito, ou na fossa direita. Ponto descompressão brusca. Descompressão brusca positiva, apresentava também dor em fossa direita, ao qual o flanco esquerdo. Toque retal e toque vaginal. Normal. Vamos lá, fazendo uma leitura dinâmica aqui agora. Mulher, 22 anos, 2 dias de dor abdominal, teve episódio de vômito. Febril, levemente taquicárdica. Tem uma posição que melhora a dor dela. Posição X. Tem na fossa líquida direita, exatamente no ponto de McBurney, a descompressão brusca é positiva. Qual é o nome disso? No pé. A dor, a descompressão brusca é positiva exatamente no ponto de McBurney. São no pé. E também tem dor na fossa líquida direita ao palpar a fossa líquida esquerda. Ele quis escrever um nomezinho, tá? Toque retal e toque vaginal sem nenhuma alteração. Diagnóstico síndrome. Que tipo de abdominal esse paciente tem? Abdominal inflamatório. Essa aqui é mais fácil. Qual o diagnóstico diferencial? O que essa paciente pode ter? Uma apendicite, uma gravidez ectópica, não rota, mas pode ser gravidez ectópica, uma torção de ovário. A gente está fugindo do inflamatório, mas pode ser. A dor pode ser. Pode ser um cisto. Cisto pode ser outro. Uma DIP, uma diverticulite à direita é comum, mas pode ser. Qual a população que pode ter uma diverticulite à direita? Oriental. É certo falar oriental hoje em dia? Oriental que é o certo? Asiática que não pode, é feio. Olho puxado, não pode. Um pouco do outro lado, asiático. Galera do lado de lá, é mais comum, tá? É mais comum. O paciente ele pode apresentar diverticulite do lado direito de forma genética. O que mais? Pode ser uma cólica nefrética, pode ser. Cistite. Boa. Mulher pode ter cistite. Homem é normal, né? Se tiver infecção urinária, vai atrás de cálculo ou de prostatismo. Tá? Não é normal. Nem velho. O que mais? Beleza, chutamos aí um monte de coisa, né? Bola pra frente. Exames que vocês vão pedir para esse paciente? Beta, perfeito. Mulher idade fértil, né? Beta. O que mais? Ultrassom, vocês vão pedir ultrassom para toda a apendicite? Qual é a apendicite que vocês vão pedir ultrassom? Um adulto? Nenhum. Um adulto? Na criança? Na criança não. O exame de escolha da criança é a ultrassom. Do adulto para o exame de escolha, do macho. Certo? Eu digo porque é normal a gente ver para começar com ultrassom, aí vem escrito isso aqui, ultrassom. Lá embaixo, ó, ultrassom de abdômen. Difícil de visualização por excesso de gases. Já que você viu? Na criança tem menos gases, o tom um pouquinho diferente, você consegue evitar a radiação na criança, você acaba forçando. Tá? Mas não vem. Falando de cistite, eu já algum exame para diagnosticar cistite? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Cistite é ferramenta clínica. O diagnóstico é ferramenta clínica. Se não melhorar, aí que você faz sumário e cultura. Você pode fazer também a cultura no final do tratamento, tá? Para cistite. Mas nesse caso, pedir exames para cistite, pedir o sumário não está errado. Tá? Aí vai hemograma completo? Hemograma. Beta-glicemia a gente já falou. PCR, ok? Aí já foi o mais importante, né? Agora eu vou fazer uma pergunta de uma forma diferente. O paciente é mulher. Aliás, esquece que é mulher. Paciente suspeito de apendicite. Qual o exame que tem que pedir para diagnosticar?
Certo? Quem aqui tem coragem de indicar uma apendicite sem um exame de imagem? Se fosse você chegando no hospital, tivesse exame de imagem, sem querer, eu estou levando na bola de vocês pensarem. Né? Agora vamos mudar a pergunta. Vocês, mulheres de idade fértil, chegarem com essa dor, e os três rapazes aqui chegarem na emergência com a mesma dor, quem tinha coragem de indicar cirurgia para eles? Mesma dor, clássica. Quem tinha coragem de indicar? Eu tinha. E não estava errado, se fosse a apendicite grave. Não estava errado. Agora, se fosse na menina, quem tinha coragem de indicar? Por quê? O que esses caras podem ter na força líquida direita, no BEC positivo? O que eles podem ter? Pode ser um câncer? Mas que deve ser agudo. Mas se for fazer a briga, você não tem outros problemas. Tem que resolver também, né? Mas pode ser uma apendicite. Pode ser qualquer outra coisa, mas pode ser uma apendicite. Que deve ser uma apendicite. Mas nessa mulher aqui, que é uma mulher muito complicada, se eu abrir com uma apendicite, como é que eu vou resolver? Aumentar o corte para descer até o ovário. Entendeu? Qual é o ponto? Não está errado você indicar até na mulher uma apendicite, uma apendicectomia no caso, sem exame de imagem. Não está errado. Inclusive você não precisa. Mas quem tem coragem? Entendeu? No interior e tal, às vezes eu pego um homem jovem assim, dor clássica, leucocitose. Mulher, beta-HCG negativo, tomografia. Porque lá onde eu estou tem tomografia, precisa de ser SUS, né? É interior, mas é SUS. Mas geralmente o ultrassom, o pessoal pede porque não tem outro recurso. Geralmente o pessoal pede porque não tem outro recurso. Mesmo assim, ainda está a mercê no meteorismo. Não tem esse meteorismo. Alguns vê plastrão, aí já ajuda, né? Mas o plastrão também pode ser normal, pode palpar. Assim, quando não tinha, só operava, né? Então, aí você vai escolher o corte. Fazer mais baixo pensando no ovário. Difícil, difícil. Quando no interior não tem vídeo. Quando é vídeo, você passa o vídeo e acabou. Você resolve mesmo porque não é brincadeira. Passou a câmera e já descobriu o que é. Tá? Quando vocês pensarem como é difícil, vocês escolhem. Para a prova, não precisa de exame. Para a vida real, pede um beta-HCG. Se tiver estável, pede um exame de imagem. Não tem problema. Por que pedir um beta-HCG? Exemplo, cirurgião bom, renomado, conhecido. Terça-feira passada, uma semana amanhã, estava o César Carlos operando, junto com os residentes dele, que provavelmente prepararam mal o paciente. Abriu a barriga do paciente para fazer uma cirurgia normal só avaliando, para tirar o ovário. E quando abriu, começou a mexer no ovário e tal, aí tinha movimento no útero. O paciente estava grávida. Movimento no útero. Então, tem algumas semanas, né? Cadê o ultrassom? Fez o ultrassom, esqueceu que ficou branco. E é um cara muito normal. Vacilou, a culpa é dele? É, né? Mas confiou em alguém que não merecia confiar. Aconteceu? O paciente está bem, o bebê está bem, a mãe está bem, porque foi uma hack. Agora, se fosse uma anestesia geral, tivesse feito gás. Entendeu? Muito complicado. Então, pega-se um beta-HCG todo mulher com idade fértil, um problema na barriga. A minha filha é moça. Não interessa, amigo. Eu vou pedir o beta-HCG junto com o hemograma. Entendeu? Entendeu? Ó, tive um paciente na residência, que era uma gravidez ectópica outra. A paciente grávida, chocada, HB de 4, lascada na enfermaria. Aí ela com o marido, tem visto que você tá grávida? Não tem, meu marido é vasectomizado e tal, não sei o quê. E eu disse assim, e eu olhava pra a minha R igual, a minha R igual da cirurgia. Eu e ela conversando, 2 R1. Conversa com a paciente, eu olhava pra Renata, olhava pra paciente, aí eu perguntava de novo, mas tem isso, tá grávida? Não sei o quê, e o marido lá, aí a Renata fez assim, ó. Não, leva o marido dela pra assinar o termo. Aí eu, vamos ali, meu senhor. Quando eu voltei, a Renata, ela falou, a Renata disse, eu só estou perguntando para a senhora se tem que a senhora está grávida. Ela disse, tem. Não sou eu que vou falar nada para ninguém, só vou relacionar com a cirurgia, que a gente está dizendo que a senhora está grávida, dizer que E é. Moral da história, não sei o que aconteceu. Ninguém falou com o marido dela que ela tinha. 2 dias depois ela foi de alta, escapou e eu morreu. Nada, eu não sou Processar o médico, para vazar.
Ei, professor. O professor tem que ir atrás de quem fez essa vasectomia, que foi mal feito. Pode ser também. Espero que seja, né? Então vamos lá, para frente. Qual é o diagnóstico do nosso paciente principal? Nosso paciente principal, qual é o diagnóstico? Apendicite, tá? Conduto terapêutico, qual é o tratamento da apendicite? Sempre é cirúrgico? Quando é com apendicite, não é cirúrgico? Isso dói falar de cirurgia. Existe os casos. Será que ele trabalha para tratar com antibiótico? Calma. Qual é o tipo de paciente que está validado? Não é experimento, não é vida e obra do professor Miguel. Entendeu? É experimento, é real, é confirmado que vale a pena você tratar o paciente. Extremos. Muito grave, que não aguenta cirurgia, ou idoso, que vale a pena você tentar um curso de antibiótico-terapia. Idoso que eu digo, por exemplo, mês passado o paciente tinha 102 anos, estava internado na UTI por no mesmo dia, ele estendeu o abdômen, viu na tomografia na mulher. O apêndice da mulher não tinha sinal inflamatório na tomografia, mas estava dilatado. Aí o cara disse apendicite. Eu disse que não era, não operei a mulher de 102 anos. Lembra? 102. Ou extremos, por exemplo. A apendicite tem grau 1, 2, 3 e 4. Não convém a gente aqui agora falar disso aqui. Grau 4, cirurgia. Peritonite. Tem que abrir a barriga e lavar a barriga. Grau 3, não. É um abscesso grande. Você pode só drenar o abscesso. Certo? Aí você drena o abscesso não é necessariamente cirúrgico. Você drena guiado, por radiointervenção ou por ultrassom. Quando melhorar a inflamação do antibiótico, você marca uma cirurgia do antigo no futuro e já sabe que vai ser difícil. Certo? Ou o bebezinho, você tem dúvida de diagnóstico, não conseguiu fechar o borramento da gordura. Se você não conseguir fechar, bota na conta aí do antibiótico e reavalia em 24 horas desse melhor. Mas o resto dos pacientes, todos é cirúrgico. Se for perfurativo, O perfurativo vai dar um abscesso grande com o pneu peritônico. Aí tem que operar. Mas se for o grau 3, abscesso bloqueou, ficou só abscesso, peritôniozinho, só gás, só no abscesso ali. Drenagem percutânea. Sem laparotomias. E depois aborda. Aí depois aborda. 6 semanas. É. Se for o grau 4, peritonite fecal, paciente com peritonite grave, aí não tem o que fazer, tem que abrir. Vai algo parecido também com a classificação de Richter e Richter. Parecido, só por certo? Vamos lá. O que vocês vão fazer com esse paciente quando ele chegar na emergência de vocês? Vocês não são cirurgiões. Prescrição. Autoria. Item 1. Dieta zero. Item 2. Hidratação. Você está em dieta zero, hidratar direitinho. 3. Antes. Antibiótico. Terapêutico. Penicilina, terapêutico. Certo? Depois da cirurgia, se for grau 1, aí você suspende porque ele fez de conta que é profilático. Ele não precisa continuar. Grau 2 ou 3 você pode continuar. Certo? Depois você faz as perfumarias, analgesia, clorocinético, antiemético, sinal vital, curativo, essas coisas. Tá bom? Mas não esquecer que vocês podem e devem fazer alguma coisa antes. Assim. Pra frente. Caso 2. Quem pode ler? Um de cada vez. Paciente do sexo feminino, 34 anos. Há um dia de dor abdominal em cólico, grau 8 e uma escala de 0 a 10. Acompanhada por parada na eliminação de gases e fezes em 2 episódios de vômito. Dessa linha, cirurgias há 4 anos devido ao estudo abdominal. Analisando a temperatura 38,2 graus, frequência cardíaca 120, PA 110 por 80, desidratada 1 em 4. Açúcar cardiopulmonar normal, abdômen, cicatriz mediana, chifa pública, distensão abdominal, ruídos hidroaéreos aumentados, percussão timpânica difusa, dor difusa, palpação sem sinais de irritação peritoneal. Toque vaginal, toque retal. Retal, ausência de fezes no corpo retal, toque vaginal, ausência de dor, a palpação. E aí? Eletrodinâmica. 34 anos, ausência de eliminação de fase de fezes e episódio de vômito. Muita dor. Deixa eu só ver, cara.
cirurgia prévia, né? Tem cirurgia há 4 anos com água longitudinal, está com febre taquicárdica, tem uma cicatriz mediana, está distendido, tem dor abdômen, mas não tem irritação peritoneal, não é peritonite. E ao toque retal não tem fezes na ampola, toque vaginal sem nenhuma alteração. Diagnóstico diagnóstico diferencial. O que ela pode ter que está causando obstrução? Aderência, a gente vai falar junto às bridas, né? Neoplasia. Qual? Fórum. 34 anos? Não, pode, e é cada vez mais comum, inclusive. Vai ser tema de prova de vocês daqui nos próximos anos. Tá? Cada vez mais está comum e em idades mais precoces as neoplasias do corpo. O que mais? Estômago também pode ser? Não. Por quê? Tem que pensar em estômago. Fez cirurgia, não fez um pouco tempo. Não, mas tem que pensar em estômago também, né? Mas tem que pensar em estômago no Ceará. Pimenta, sal, gordura. Na verdade, o sal, as carnes condimentadas, eles são um tipo sanguinar. O Ceará, por si só, já é endêmico no Brasil de câncer gástrico. É do Rio Grande do Sul e Bahia. O Rio Grande do Sul e Bahia ganham em Rio Grande do Sul está esôfago. Lá no chimarrão, essas coisas. O Ceará é endêmico, tem 5 vezes mais do que o resto do Brasil. Eu só no meu R1 de digestivo no HU fiz 56 gastrectomias. Meu R igual deve ter feito algumas outras. É muito isso. Muito. Certo? Como bola pra frente. Pode ser um monte de coisa de obstrução aí. Mas pode ser o que mais de obstrução? Briga, né? Falou que briga da aderência, mas o que mais? Mais idoso. Pode ser fecaloma, pode ser o diverticulite. Mas acho que é Vulvo. Pode ser um hipaíta, incepção no idoso dá as duas, né? E na criança é espontâneo. Intestino disfuncional. Pode ser o ilho paralítico por algum outro motivo, né? Mas geralmente tem que ter um motivo associado, com mistura eletrolítica, alguma coisa, ácido básico. Metabólico. Estou lembrando de outros aqui agora, mas tem vários, tá certo? Exame complementar nesse paciente. Pode ser uma hernia. Pode ser uma hernia, tanto inguinal quanto interno também, já está operado. Raio-X. E aí, o que está vendo aí? Moeda. Sinal de pegamento de moedas, nível hidroaéreo, é o mais importante de ser visto aí, não pode deixar passar. E tem outra coisa que também, às vezes, está forçando muito, mas a distribuição central das alças. Mais central, pensa mais em delgado. Tá? Você tem que lembrar isso aí também. Certo? O que a gente deixou de falar? Cálculo de ilho biliar. A ilho biliar foi uma questão de prova de aventureiros que botou prova de internato. O paciente que a gente operou lá na Santa Casa, ele entrou também na cirurgia e viu. Cálculo de ilho biliar é quando você tem a vesícula com cálculo grande e essa vesícula a parede ulcera do cálculo e ela joga o pedra para dentro do intestino. Inflama e ulcera, e aí faz uma fístula. Essa fístula, essa pedra que entra na via biliar, ela vai obstruindo um ponto do intestino que tem menor calibre, que é o ilho. Aí faz uma obstrução no ilho, é o ilho biliar. E essa pedra passou pela Ela ulcerou a parede porra? da vesícula, parede da vesícula. Ela está inflamada, a vesícula desinflama, o intestino encosta nela. Bloqueia a inflamação. Então fistulou. Aí ela fistula, ela ulcera a parede e passa para dentro do intestino. É o ilho biliar. É a fibromialgia do ilho biliar. Certo? Depois eu mostro para vocês, mas tem um acervo aqui de corpo estranho, dentro do paciente, de tudo, né? Desde moeda e brinquedinho em nariz e boca de paciente, de pediatra, até em coisa mesmo introduzida via retal, né? Garrafa, lâmpada, esses bulbos de lâmpadas incandescentes. Tem os próprios pentes de borracha, mas tem o que é o que me marcou mais. Toda noite eu tenho até um raio-x que faço, mas o que marcou mais na residência do JF era o pai de uma funcionária que teve um problema agudo. Aí a gente precisa sala, irritação peritoneal, sala. Vamos subir. Aí não, peraí, a tomografia está esperando ele, acabou de chamar.
bora passar uma tomografia, porque está estável, a gente assobe sabendo que vai se meter. A gente passou uma tomografia que a gente olhou a imagem, ele não falou nada. A gente chegou no centro cirúrgico, todo mundo já sabia do hospital. Era um Santo Antônio, de madeira, esse tamanho aqui o bicho, era um pouquinho menor, era assim. Era aqui assim, de madeira, mas o que mais impressionava é que a base era quadrada, assim. E aí foi o problema. A base, 38. E não era nem assim, ó, a ponta da base, Era sabe? reta. Era 90 graus. quase. Tinha quina, né? Tinha umas quinas. Aí ele perfurou, aí teve peritonite, só conseguiu tirar por cima. Ficou tudo destruído reto lá para baixo. Não faço a menor ideia se foi reconstruído o trânsito desse cara, mas a gente fez uma reconstrução. Foi faz uns 5 anos. Foi. Tem cada coisa. O último também que a gente chegou era um peixe de macho bem grande, o cara acordado, né? Foi só com a racha. O cara, doutor, pelo amor de Deus, não joga fora não, Esse eu acho mais difícil para vocês. Provavelmente uma brida, né? Vai ser o mais provável para esse paciente, tá certo? Vamos lá. Prescrição do paciente com abdômen agudo obstrutivo. Então, o cliente tira minha vaga na coluna. Dieta 0. 2. Hidratação. Antes. Depois. Aí você pode hidratar e tal, mas depois. Todo paciente com mais de 24 horas com sinal de obstrução tem risco de translocação bacteriana. Tratamento, antibiótico, terapia, certo? Pode passar também se você pensar no choque, no balanço hídrico do paciente, sombra vesical que demora também. Beleza? Aí, dentre outros, né? Procimédico, antimédico, estarias, perfumarias. Beleza? Esse é o caso. Entendeu? Paciente do sexo masculino, 42 anos, há 5 horas com dor abdominal, acordou na madrugada. Início súbito, intensidade 9 em escala de 0 a 10, encontrada, localizada em epigastro. Há 1 hora, a dor piorou de intensidade e tornou-se difusa. Dor melhora em posição antálgica e piora com o movimento. Apresenta vômitos e febre associadas. Há 1 dia sem evacuar. Precedência: dispepsia, uso crônico de AIDS, tabagista, etilista, sedentário. Hérnia rafio pedical prévio. Ao exame: regular estado geral, sudoreio, temperatura de 32 minutos, frequência respiratória de 20, frequência cardíaca 102, PA 130 por 90. Ausculta cardiopulmonar normal, abdômen, cicatriz umbilical intrusa, distensão abdominal, ruídos hidroaéreos diminuídos, presença de timpanismo neurodiapático, de órgão negativo, abdômen itável. O que é isso daqui? Expressão brusca. Expressão brusca positiva, difusamente, lumbar positivo, sinal do psodo, obturador, Roxine e Muff negativos e tal que vai dar Pouco provável, né? Que você tenha uma irritação peritoneal do jeito que tem, uma peritonite difusa. Claro, um bag óbvio assim, positivo, mas pouco provável que você tenha um psoso, obturador, Roxine e Muff negativo. Deve ser tudo positivo. Perfurativo. Deve ser tudo positivo. E aí a gente tem um diagnóstico sindrômico. Qual deve ser? Abdômen perfurativo. E diferencial? Quem pode pensar que pode ter perfurado nesse abdômen? Uma úlcera, gasto, ou não? Os dois, né? Os dois podem ter possível. Tem mais? Quem mais pode ter perfurado? Certo, por que você perfuraria? É a região mais fácil. Não, mas ele perfura por algum motivo, ele é mais fácil. Mas alguma coisa tem que acontecer ali para ele ser perfurado. Um tumor, Fora. um diverticulite, um apendicite, que é perto do cérebro, se for do lado esquerdo, um diverticulite lá também, uma doença inflamatória intestinal, um volvo, como obstruído, perfurou agora, megacolotóxico, ou seja, já tem um megacolo gigante que é mal perfundido aqui na penha, na região mesentérica, por algum motivo perfurou, entendeu? Outro corpo estranho, e o senhor lá é um corpo estranho, certo? Por que o paciente perfura? Perfura por algum motivo. Geralmente não perfura espontâneo. O vertigo de Meckel, certo? Jogar, tem motivos. Exames fundamentais, qual é o primeiro exame que você já pediu? De imagem, qual? O que você espera ver? Raio-X. O que você espera ver no raio-X? Pneu petróleo. Vamos lá. Sinal da seta.
interposição gasosa entre o diafragma e a loja hepática. Aí está à direita, né? Pode ser à esquerda, mas aí tem um sinal de pneu peritônio. Lá que está o paciente aumentado, uma leucocitose importante, certo? Tendendo uma alcalose aí deve estar hiperventilando, tá? Úlcera péptica não pode ser esquecido. Neoplasia gastrointestinal, qualquer ponto do intestino pode perfurar. Doenças inflamatórias podem perfurar. O megacolotose que a gente comentou. Alguém sabe o que é síndrome de ovos de Vigo? Pseudo-obstrução intestinal. Não, o que é? É quando tem um problema nervoso, né? Você ouviu falar no rio paralítico? O rio paralítico ele é secundário a alguma coisa. Distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido base, desidratação, manipulação, infecção, alguma coisa. Aqui é quando você trata o milho paralítico e só o colo não responde. O colo ele fica irresponsivo às medidas. Então, o hino paralítico exclusivo do colo, sem distúrbio eletrolítico associado, sem motivo para ele existir, é chamado de síndrome. E aí a internação do paciente acaba prolongando. O paciente passa 10, 12, 14 dias internado esperando o trânsito voltar. Certo? Geralmente a gente faz neuroestímulo para melhorar, mas é difícil, o paciente desinternar por causa disso, mas acontece muito isso aí. Vertículos do colo, né? Lembrando que é mais comum à esquerda do que à direita, exceto na população oriental. E o vestíbulo de Meckel também, que não é a principal apresentação, a perfuração, mas a hemorrágica é a principal, né? Mas pode acontecer de perfurar. Não sei se falei para vocês, teve um pediatra, um cirurgião pediátrico, teve filha mês passado, filho. O menino nasceu estendido, ele pediu um raio-x e tinha pneu peritônio. Aí o paciente foi pegado com menos de 12 horas de vida, era um vestíbulo de Meckel perfurado. É muita cagada, você ouve essa cagada. Seu pai é especialista naquilo, é muito azar também. Não os dois. Tem os da guarda. Vai ter problema, mas tem os da guarda, tipo isso. Exatamente. Mas resolvido muito bem, sabe o hospital. Isso aí, pra frente. Quarto caso. Eu vou ler esse caso que é mais rápido, tá? Mulher, jovem, dor abdominal intensa, síncope, desmaio. Sinal de choque. O que essa mulher tem? Pode ser uma ruptura de aorta? Pode. Mas ela é muito jovem, 20 anos. É menos provável, mas pode. É o diagnóstico diferencial se ela tivesse mais anos, mas isso pode. Gravidez ectópica rota. Nem toda gravidez ectópica ela é rota. Inclusive nem toda gravidez ectópica é cirúrgica. Metrexato às vezes resolve. Não forcem, que eu não vou me lembrar quais são os critérios. É tamanho, é se tem batimento, se não tem, tá? Mas Pode estar também fora da trompa, né? pode estar fora da trompa, né? Fora da trompa. Mas pode estar no fígado, pode ir até a termo, tem gente que não é a termo. Tá certo? Vamos lá. Diagnóstico síndrome, treinamento hemorrágico. Diagnóstico diferencial, que pode ter sangrado. Gravidez ectópica rota, abelhas de aorta, cisto ovariano roto, né? Hemorrágico roto. Pode ter sido. Rotura espontânea no baço, pouco provável, mas pode. Certo? Mas beleza. Então, esse ponto diagnóstico principal para essa mulher. Certo. Todo terapêutico emergência. Exame suplementar. Estabiliza igual no trauma. Hemograma. Hemograma de paz sanguíneo. Aí pode pedir beta-HCG para confirmar. Cada paciente esteja estável, que não vai ser muito provável, até se compor. Cada paciente esteja estável, se eu quiser pedir um exame menos invasivo, qual é? Mais invasivo, qual é? Posso pegar uma grafia? Não. Então eu começo com ultrassom, depois começo com ultrassom. Eu fiz ultrassom aqui. Ultrassom abdominal vaginal, líquido livre na cavidade, no fundo de saco de Douglas, ausência de embrião intrauterino. E a beta-HCG positivo. Confirma que eu estou pensando? Beta-HCG positivo, fortemente positivo, a ausência de embrião dentro do útero. Então essa mulher não está grávida. Tá, só que não está certo. Tá? Bola para frente. Gravidez toda rota, rotura espontânea do baço, gravidez abdominal, citovariano hemorrágico, necrose tumoral, tem que lembrar, e a rotura do endometrioma, tá? Está muito na moda do endometriose, é a doença da moda, estudem endometriose, vai cair nas provas de referência com vocês. Não tenho dúvida. Mulher, vocês mulheres, que sentem cólica, é normal.
Se essa cólica limita você de viver, isso não é normal. Tá? Nenhuma cólica é para ser limitante, porque não quero sair de casa hoje, tudo bem. Não consigo nem levantar para comer, não é normal. Procure um ginecologista, faça mapeamento de endometriose, para doença séria que causa muita fertilidade. Tá? E que tem tratamento, não necessariamente cirúrgico. Não? Alertas. Então fiquei para frente. Quinto caso é o mais difícil de se entender, é um caso que aconteceu com um paciente meu, tá? Mulher, 68 anos, do abdominal, tá? Um dia com pior do abdominal de extensão, tá certo? Era muito tabagista, fumava feito pra caipora, cigarro mesmo, né? Nem veio. Não tinha cirurgia abdominal, nada. Eu digo que não era nem vape, porque eu realmente tenho um paciente idoso com vape, viu? Realmente tem um paciente idoso que fuma vape, que disse que não foi mal. Eu digo, meu amigo, pode ser até gostoso. Mas foi mal faz. Até mais do que eu. Guardadas as devidas proporções, sim, porque lá também tem só nicotina, né? O outro tem até chumbo tem, né? Mas assim, o problema é que o vape hoje em dia, você começou a fumar com vape. Antes ele foi para você parar de fumar. É muito complicado. Hoje em dia tem colégio. Você está no colégio. Aqui Isso é também. eu tenho anestesista, eu já operei com anestesista. Fica, ei, não sei o que. Não. Juro por Deus, foi no Santa Casa, já foi no Santa Casa, já pedi, tem um canto. Os caras vão. Aí quando eles acham que é legal para reclamar, o que é que eles fazem? Aí rola só um cheiro de morango assim na sala. Não, que gel, que é. No repouso, o anestesista no repouso. Nossa, sim. Só o cheiro assim na beira, entendeu? Ó, dissociação clínica radiológica. Paciente idosa internada em UTI, evoluiu com distensão do abdominal, pior do estado geral. Raio-X da paciente com pouca alteração. Chama o cirurgião. Diagnóstico síndrome, até que se prova o contrário. Não sabe, pode ser qualquer coisa. Mas vamos pensar num aqui agora. Tabagista, tem dizendo lá. Ritmo cardíaco 121 irregular. Aneurisma vascular. Mas é mais para o isquêmico vascular do que o hemorrágico, né? Mas quando fala de tabagismo, eu lembro muito da questão da aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta ele acontece independente do tabagismo. Entendeu? Fator de risco para a ruptura, né? Mas se ela não tiver, ela não tem risco de ter. Entendeu? De desenvolver. Aqui, o tabagismo é muito mais fator de risco que a doença trombogênica. Aqui, o hemorrágico ele é separado para ser tudo sangue, né? Do vascular. O lado vascular é mais para puxar para a isquêmica. Eu tenho que pensar numa mulher de idade fértil numa torção de ovário. Eu tenho que pensar numa trombose de esplênica do paciente que tem pancreatite, que dá dor, infarto esplênico. Eu tenho que pensar num paciente que tem uma arritmia, tem um flutter, tem uma FA, e faz uma embolia do trombo, né? Uma trombose mesentérica, uma trombose artéria de veia mesentérica. Eu posso pensar no paciente que nem eu tive com suco de Down, com rotação do meso, toda vida que come tem claudicação do abdômen. Eu operei, isso fez a ruptura dela. Tem um ano que ela não aparece no consultório, acho que ficou boa. A gente roda o meso de volta e fixa o intestino nos cantos para incomodar. Foi o que eu fiz com essa paciente. Então são possibilidades, tá? Mas dentro de um paciente de 68 anos, tabagista, com arritmia, internado em UTI, imóvel, a possibilidade de ter feito um trombo, esse trombo dentro do fígado, alguma coisa muito grande. Pedir uma tomografia, uma angiotomografia, padrão ouro para esse paciente nesse momento, certo? Tinha função renal para isso. E para vocês verem aqui, tem dois sinais da seta aí, certo? O primeiro vermelho, ele está mostrando a artéria. A artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, bem perto da confluência dela, né? Da confluência com a alfa. Ela era para ser branquinha, tipo isso, ó. Certo? Branquinha assim, ó. Uma cor única. E na verdade ela tem uma falha de enchimento. Dá para vocês verem essa falha de enchimento? É forçação, não dá para ver mesmo. Não. Sabe? E ao lado, na seta azul, era para ser algo. Tipo isso também. É o rim, tá? É para ser tipo isso. Ou seja, uma cor só. Mas bem aqui a veia, tá? E também tem falha de enchimento dentro. Você é placa? Não, isso é um trombo. Trombose tudo aí dentro. Então, trombose da veia e da artéria mesentérica superior. Superior. O que é que a artéria mesentérica superior irrita?
segunda, terceira, quarta porção do adenal. 100% do jejum, 100% do hígado, todo o colo direito, cabeça do pâncreas. Acho que tá bom. Às vezes, a artéria hepática direita sai da mesentéria superior. Às vezes, normalmente sai da profissão. Sai da artéria hepática. E aí? A gasta lipóica é ramo da mesentéria superior, mas ela pode ser ramo também da gastrorenal. Que aí vem da artéria, da recorrência da hepática. E esse tronco já promoveu uma cistitis geral? Aí ele promoveu isso aqui, ó. Isso tá chave aqui, ó. Você vê que no raio-x, quem foi que falou do Bíblia? No raio-x, quando você vê a parede da alça, você suspende ar livre entre as alças. Aí você vê o sinal de Bíblia. Aqui é parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Eu vejo ar dentro da alça, mas vejo fora da alça também. Aqui, ó, fora da alça. Certo? Fora da alça. Ar fora da alça. Fora da alça. Eu vejo a alça corada, a parede da alça, onde tem vaso, bem coradinha. Isso aqui é líquido dentro da alça. Né? Mas a parede bem coradinha. Mas tem uns cantos que não está bem coradinho, tipo aqui, ó. Não tem realce na parede da alça. Essa célula mostra que não tem realce. Eu não botei a foto aqui, mas eu tenho no celular, depois eu mostro para vocês. Essa paciente ela foi operada às 8 horas da noite do dia 24 de dezembro. De 2022, eu acho. 10h30 eu estava em casa. Às 20 horas eu operei ela. 22h20 eu estava em casa. Abri e fechei. Não tem nada para fazer. Tudo preto, escaneado. Não dá para tirar. Não dá para brincar com a matéria mais intelectual. E aí? E aí a gente abriu, fechou, open close, estava perdendo o intestino inteiro. Não tem o que fazer. Não, só que ela vai falecer, mas a gente decretou limitação terapêutica e cirúrgica. Fechamos a barriga, ela voltou para a UTI. Provavelmente faleceu nas próximas horas na UTI. Eu não tive mais contato, eu estava só no seu caminho. Você aí deixa, né? Eu não vou tirar se eu não vou poder botar nada. Não tem como fazer. Ninguém consegue viver com menos de 30% do intestino. Aliás, até consegue, mas não consegue viver muito. Tem que viver com suplemento, NPT, entendeu? Porque é assim um intestino puro. Aqui é 100% delgado. Vocês não estão entendendo o tamanho dessa cirurgia. Era para tirar a cabeça, era para fazer uma lipo, tinha que tirar a cabeça do pâncreas do duodeno, tinha que tirar todo o meso, para tirar todo. Não tem o que fazer. Não tem. Quando você tem isquemia mesentérica dessa, você pode ter isquemia segmentar. Você pega ramos da artéria mesentérica. Aí você vai fazendo esterectomias e fazendo assim um milagre, para juntar os pedaços. Isso aí dá para fazer. Sob vários riscos. Você fazer a anastomose no paciente grave é ruim. Fechar a anastomose e lutar. Nesse caso aqui não tinha o que fazer, estava tudo preto, tudo, todo o colo direito, todo o intestino delgado, 100%. Se eu tirasse tudo isso, ele ia ficar só com o colo esquerdo. O que ele ia fazer com o colo esquerdo? Ele dá onde? No estômago. Tinha vida. Eu nem era cirurgia, nunca nem foi feito isso aí, né? Infelizmente, não deu para fazer nada para esse paciente. Muito grave. E o lactatem estava tão alto. Já que a gente vê essa isquemia aí, né? Você vê que a parede não está morada, não está vindo sangue nela. Aqui dá, mas aqui não. Aqui não. Aqui dá. Certo? E aí lembrar também que a gente esquece, mas a mulher é jovem, torção de ovário, né? Torção de ovário, a gente roda o ovário, fixa o ovário e tentar o máximo preservar o ovário. Não precisar tirar. Tudo bem? Galera, é isso aí. Essa foi a aula mais teórica de todas as nossas. Acho que é a última. A última